Aquele dia começou como qualquer outro na minha vida de aposentada. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto na casa que construí com meu falecido marido, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Aos 68 anos, eu já havia me acostumado com a rotina tranquila, o chiado da chaleira pela manhã, o barulho distante dos carros na avenida próxima. Nunca imaginei que aquela quarta-feira mudaria completamente o rumo da minha existência, transformando uma mãe amorosa em alguém capaz de arquitetar uma vingança meticulosa. Sou Helena Silva, professora aposentada após 35 anos, ensinando química no Colégio Estadual do bairro, viúva há 2 décadas, desde que meu marido, Carlos, faleceu num suposto acidente de carro. Criei meus 2 filhos sozinha, com todo o amor e dedicação que uma mãe pode oferecer. Beatriz, minha caçula, formou-se, casou-se e mudou-se para Ribeirão Preto. Gustavo, meu primogênito, voltou a morar comigo após seu divórcio turbulento 3 anos atrás. Foi quando meu pesadelo começou, embora eu não quisesse enxergar os sinais. Naquela manhã, enquanto me preparava para tomar banho, notei algo estranho. Os tapetes antiderrapantes que sempre mantive no banheiro não estavam lá. Pensei que talvez a diarista tivesse guardado em outro lugar após a limpeza do dia anterior. Não dei muita importância. Esse foi meu primeiro erro. Quando pisei no piso frio e molhado, senti meu corpo perder o equilíbrio. Tentei me segurar na pia, mas meus dedos envelhecidos não conseguiram agarrar a porcelana com força suficiente. A queda foi rápida e dolorosa. Ouvi o estalo antes mesmo de sentir a dor lancinante que tomou conta da minha perna direita. Gritei por socorro. O banheiro ficava no final do corredor, longe do quarto de Gustavo. Arrastei-me pelo piso gelado, sentindo cada movimento como uma facada na perna. Consegui alcançar meu celular, que havia deixado sobre a cômoda do corredor. Liguei para o meu filho, que atendeu com voz sonolenta. "Mãe, o que foi agora?" perguntou, irritado. "Caí no banheiro, minha perna. Acho que quebrei." O silêncio do outro lado da linha durou mais tempo do que deveria. Ouvi um suspiro pesado antes dele responder. "Já vou aí." Esperei 15 minutos agonizantes até ouvir seus passos pesados pelo corredor. Quando me viu caída, com a perna visivelmente deformada, sua reação não foi de preocupação imediata. Lembro-me perfeitamente do olhar que passou pelo seu rosto. Algo entre decepção e cálculo frio. Foi apenas um instante, logo substituído por uma máscara de filho preocupado. "Vou chamar uma ambulância, mãe. Não se mexa." No hospital, os médicos confirmaram fratura exposta na tíbia, necessitando cirurgia imediata. Dr. Paulo Mendes, um ortopedista de meia-idade com olhos gentis, explicou-me os procedimentos enquanto eu era preparada para a cirurgia. Perguntou-me como havia caído, se moradia tinha escadas, se vivia sozinha. Na época, interpretei como preocupação médica padrão com uma paciente idosa. Só mais tarde entenderia que ele suspeitava de algo mais sinistro. Após a cirurgia, fiquei 2 dias na UTI antes de ser transferida para um quarto. Gustavo aparecia nos horários de visita, sempre trazendo flores, que eu sabia serem do jardim da nossa própria casa. Conversava com as enfermeiras com seu charme habitual, o mesmo que usava para conseguir empréstimos com amigos que nunca pagava. Todos o achavam um filho dedicado. Fernanda, uma enfermeira de olhos atentos, parecia ser a única que não se deixava enganar completamente. No 3º dia, recebi alta da UTI. Estava sozinha no quarto quando Gustavo chegou fora do horário de visitas. Tinha um olhar diferente, as pupilas dilatadas que eu conhecia bem dos tempos em que lutava contra seu vício em cocaína na adolescência. "Conseguiu ficar sozinha com sua paciente favorita?" Ele perguntou a alguém no corredor com uma voz melosa que não combinava com o semblante. Fechou a porta devagar e se aproximou da minha cama. O sorriso desapareceu instantaneamente. "Sabe quanto está custando esse seu pequeno acidente?" Sibilou entre dentes. "Filho, eu tenho o plano de saúde." "E a adaptação da casa? E os remédios? E quem vai cuidar de você? Acha que tenho tempo para isso? Já não bastava toda a merda na minha vida. Agora tenho que ser enfermeiro de uma velha quebrada." Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Tentei explicar que poderia contratar uma cuidadora com minha aposentadoria, que não seria um fardo.
Foi quando ele se inclinou sobre mim, seu rosto a centímetros do meu, e disse as palavras que mudariam tudo. Era para ter morrido, sua velha. No mesmo instante, sua mão grande e forte encontrou minha perna engessada e apertou. A dor foi tão intensa que achei que desmaiaria. Mordi os lábios até sentir o gosto metálico do sangue para não gritar, sabendo instintivamente que ninguém viria me ajudar. Ou pior, que se viessem, ele transformaria tudo numa história sobre uma idosa confusa e delirante por causa dos medicamentos. Naquele momento, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enrugado, algo morreu dentro de mim. O amor incondicional de mãe que perdoa tudo, que compreende tudo, que aceita tudo. Em seu lugar, nasceu algo frio e calculista, algo que eu nunca havia sentido antes. Enquanto Gustavo saía do quarto com um sorriso para a equipe médica do lado de fora, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Ele pagaria por cada segundo daquela dor. Recebi alta uma semana depois. Fernanda, a enfermeira, discretamente me entregou um cartão da delegacia especializada no atendimento ao idoso quando Gustavo foi buscar o carro. Qualquer coisa, liga para esse número, sussurrou. Guardei o cartão, mas já sabia que não usaria. Não porque não acreditasse na justiça, mas porque a justiça que eu buscava agora era outra. Voltei para casa, para o mesmo banheiro onde tudo começou. Gustavo havia contratado uma cuidadora para os primeiros dias, mais para as aparências do que por preocupação real. Teresa, minha amiga de décadas, veio me visitar com os olhos cheios de suspeitas quando viu os hematomas que não combinavam com uma simples queda. Tentei disfarçar. Mudei de assunto. Falei sobre as plantas do meu jardim, especialmente sobre aquela pequena horta de ervas que cultivava desde que me aposentei. Enquanto conversávamos sobre assuntos triviais, minha mente trabalhava. Lembrava das aulas de química que ministrei por tantos anos, dos compostos, das reações, dos efeitos. Lembrava também do diário escondido na gaveta de meias, onde anotava cada desaparecimento de dinheiro, cada objeto vendido sem minha permissão, cada palavra cruel disfarçada de brincadeira. Esse diário ganharia agora novas anotações, muito mais sombrias. À noite, quando finalmente fiquei sozinha, permiti-me chorar uma última vez pela mãe que fui e pelo filho que pensei ter. A partir daquele momento, começaria meu plano. Lento, meticuloso, implacável. Ninguém machuca uma idosa indefesa e sai impune. Principalmente quando essa idosa passou a vida ensinando os segredos da química orgânica e inorgânica para adolescentes curiosos. Principalmente quando essa idosa tem todo o tempo do mundo para planejar cada detalhe da sua vingança. Olhei para as fotos na estante, para o retrato do meu marido, que agora parecia me observar com um novo significado. O acidente que tirou sua vida 20 anos atrás. Será que foi realmente um acidente? As dúvidas que sempre empurrei para o fundo da mente agora emergiam com força total. E com elas, a primeira ideia do que eu faria com Gustavo. Vocês devem estar se perguntando como uma mãe chega ao ponto de planejar algo tão terrível contra o próprio filho. Acreditem, eu me perguntei isso muitas vezes durante as noites insones que se seguiram à minha volta para casa. A resposta não veio de uma só vez, mas em fragmentos de memórias que eu havia escolhido ignorar ao longo dos anos. Tudo começou de verdade muito antes daquela queda. Acho que os primeiros sinais apareceram logo após o falecimento do Carlos. Gustavo tinha 22 anos na época. Cursava administração e parecia um rapaz promissor. Quando o pai morreu naquele acidente na rodovia dos imigrantes, ele assumiu uma postura de homem da casa. Eu, fragilizada pela perda repentina do meu companheiro de 3 décadas, vi aquilo como um amadurecimento natural diante da tragédia. Lembro-me do velório como se fosse ontem. Enquanto eu e Beatriz, que tinha apenas 15 anos, nos desmanchávamos em lágrimas, Gustavo permanecia sério, contido. Na época, atribuí aquilo à força que ele queria demonstrar para nos proteger. Hoje sei que era algo muito diferente. Nas semanas seguintes, ele se mostrou extremamente interessado nos assuntos financeiros, no seguro de vida, nos investimentos que Carlos havia deixado. Preciso entender para te ajudar, mãe.
dizia com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os do pai. E eu, imersa no luto, entreguei-lhe todos os papéis, todas as senhas, toda a confiança que uma mãe deposita em um filho. Foi meu primeiro grande erro. Em menos de um ano, nossos investimentos tinham diminuído consideravelmente. Gustavo explicava que o mercado estava volátil, que havia feito aplicações mais seguras, que eu não deveria me preocupar. Eu, que sempre cuidei das contas da casa enquanto Carlos estava vivo, agora me via completamente alheia às nossas finanças. Algo dentro de mim questionava, mas a voz da mãe que não quer enxergar os defeitos do filho era mais forte. Dedicava-me integralmente às aulas de química e à criação da Beatriz, que sofria demais com a ausência do pai. Gustavo se formou, conseguiu um emprego em uma corretora de valores e saiu de casa. Durante quase 15 anos, mantivemos uma relação aparentemente normal. Ele vinha nos almoços de domingo, trazia presentes caros em datas especiais, contava sobre viagens e investimentos bem-sucedidos. Casou-se com Patrícia, uma moça bonita e educada que parecia genuinamente apaixonada por ele. Foi só quando me aposentei, aos 63 anos, que comecei a organizar os documentos antigos e percebi a extensão do estrago. Grande parte do dinheiro que Carlos havia deixado desaparecera em investimentos, que Gustavo nunca conseguia explicar direito. A casa onde morávamos, e que estava no meu nome, era praticamente o único patrimônio que restava intacto. Confrontei-o durante um almoço de família. Sua reação foi explosiva. Acusou-me de ingratidão. Disse que havia se sacrificado para cuidar de mim e de Beatriz, que eu estava ficando senil. Patrícia, sua esposa, parecia constrangida, olhando fixamente para o prato. Beatriz, que na época já morava em Ribeirão Preto com o marido, tentou acalmar os ânimos por telefone quando soube da discussão. Ele deve ter explicações, mãe. O Gustavo sempre cuidou da gente, dizia ela, que ainda mantinha a imagem do irmão protetor. 3 meses depois desse confronto, Gustavo apareceu na minha porta com 2 malas. Patrícia havia pedido o divórcio, acusando-o de agressão. Ele negava veementemente, dizendo que ela o traía e inventava histórias para ficar com o apartamento. Mais uma vez, o instinto materno falou mais alto. Abri minha casa para ele, oferecendo o antigo quarto onde passara a adolescência. É temporário, mãe. Só até resolver essa situação e encontrar um lugar meu, prometeu. O temporário se transformou em permanente. Logo percebi que Gustavo não trabalhava mais na corretora. Havia sido demitido por razões que ele nunca esclareceu completamente. Passava os dias em casa, sempre ao telefone, sempre com desculpas sobre entrevistas de emprego que nunca se concretizavam. O dinheiro da minha aposentadoria, que antes era suficiente para meu sustento modesto, agora mal cobria as despesas da casa com mais um adulto que consumia muito e contribuía com nada. Pequenos objetos começaram a desaparecer. Primeiro, um broche de ouro que Carlos me dera no nosso aniversário de 15 anos. Depois, a pulseira de prata que herdei da minha mãe. Gustavo sempre tinha uma explicação. Deve ter caído quando você saiu. Talvez a diarista tenha guardado em outro lugar. Você anda muito esquecida, mãe. E eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que estava mesmo ficando esquecida? Será que a idade estava afetando minha memória? Comecei a anotar tudo em um diário. Não apenas os objetos que sumiam, mas também as conversas que tínhamos, os valores que retirava do banco, os remédios que tomava. As noites tornaram-se particularmente difíceis. Gustavo saía e voltava de madrugada, muitas vezes alterado pelo álcool, às vezes com os olhos vidrados que eu conhecia bem dos tempos de sua juventude problemática. Batia portas, ouvia música alta, gritava ao telefone. Quando eu pedia, educadamente, que fizesse menos barulho, a resposta era sempre agressiva. Essa casa também é minha. Vou fazer o que quiser. Se não está satisfeita, problema seu. Os vizinhos começaram a me olhar com pena. Seu Antônio, que morava na casa ao lado há mais de 30 anos, uma vez me abordou no jardim enquanto eu cuidava das minhas plantas. Dona Helena, se precisar de ajuda, é só chamar. A senhora não merece passar por isso. Agradeci, constrangida, e mudei de assunto. A vergonha de admitir que meu próprio filho me tratava daquela forma
era maior que o medo que começava a sentir. Teresa, minha amiga de longa data, foi mais direta. Durante um de nossos chás da tarde, enquanto Gustavo não estava, ela segurou minhas mãos enrugadas entre as suas e disse: Helena, você precisa expulsar o Gustavo de casa. Isso não é normal. Filho não trata a mãe assim. Estou preocupada com você. Defendi-o automaticamente. Ele está passando por um momento difícil. O divórcio, o desemprego. Precisa do meu apoio. Teresa balançou a cabeça inconformada. E quem apoia você? Quem cuida de você? Os roxos no seu braço? Foi ele, não foi? Puxei a manga da blusa para cobrir os hematomas. Esbarrei na quina da mesa. Menti, sabendo que ela não acreditaria. Aqueles hematomas eram do dia anterior, quando Gustavo apertou meu braço com força ao exigir dinheiro para sair com os amigos. As coisas pioraram quando comecei a receber ligações de cobrança. Descobri que Gustavo havia feito empréstimos usando meu nome, falsificando minha assinatura. Quando o confrontei, sua reação foi assustadora. Jogou uma cadeira contra a parede, quebrando um porta-retratos com a foto do pai. Você não era assim tão preocupada com dinheiro quando eu cuidava de tudo depois que o papai morreu. Agora que preciso de ajuda, vira as costas para o seu único filho homem. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez. Ouvi seus passos pelo corredor durante horas. Sua respiração pesada do outro lado da porta. Ocasionais socos na madeira. Não dormi 1 minuto sequer. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou café, sorriu, perguntou se eu precisava de algo da farmácia. Essa mudança repentina de comportamento era talvez o mais perturbador de tudo. Nunca sabia qual Gustavo encontraria: o filho agressivo e violento, ou o homem charmoso que conseguia enganar a todos com seu sorriso. Foi nessa época que comecei a notar outras mudanças sutis na casa. Objetos fora do lugar, portas que eu tinha certeza de ter trancado e encontrava abertas, remédios que tomava regularmente e que pareciam ter efeitos mais fortes que o normal. Comecei a suspeitar que Gustavo alterava meus medicamentos, talvez adicionando calmantes para me manter dócil e confusa. O jardim tornou-se meu refúgio. Passava horas entre minhas plantas, especialmente cuidando da pequena horta de ervas medicinais que mantinha desde a aposentadoria. Ali, com as mãos na terra, sentia-me conectada com algo maior que o medo que agora dominava meus dias. Lembrava das aulas de química orgânica que ministrava, do fascínio dos alunos ao descobrirem o poder transformador das substâncias naturais. Não imaginava que esse conhecimento seria minha salvação e a perdição de Gustavo. 1 semana antes do acidente no banheiro, ouvi uma conversa telefônica que mudou tudo. Gustavo falava no quintal, achando-se sozinho enquanto eu regava as plantas na varanda, oculta pelas samambaias penduradas. Já disse que vou resolver? Sim, a velha tem a casa. Vale pelo menos 1,5 milhão, bem localizada. Não, ela não vai vender por vontade própria, já tentei. Tem aquele asilo no Tucuruvi, bem barato. Só preciso da assinatura dela. Interdição? Talvez. Estou dando remédios na comida dela. Logo vai parecer louca mesmo. Meu coração disparou, mas mantive-me imóvel, respirando o mais silenciosamente possível. Quando ele entrou, fingi estar dormindo na poltrona. Naquela noite, não toquei na janta que ele insistiu em preparar. Joguei a comida pela janela do banheiro quando ele não estava olhando. Nos dias seguintes, passei a preparar minha própria comida, alegando que queria retomar antigas receitas. Também comecei a fingir que tomava os remédios, escondendo-os na boca e descartando-os depois. Minha mente ficou mais clara, confirmando minhas suspeitas de que ele estava me dopando. Foi nesse contexto que cheguei naquela fatídica manhã. Ao notar a ausência dos tapetes antiderrapantes no banheiro, tive certeza. Não era descuido da diarista. Era Gustavo criando as condições perfeitas para um acidente. Se eu morresse, seria uma idosa que caiu no banheiro. Estatística, não crime. Se sobrevivesse, estaria debilitada o suficiente para ele conseguir a interdição que planejava. A queda foi real. A fratura também. A dor lancinante quando ele apertou minha perna no hospital cristalizou uma certeza que vinha se formando. Meu filho havia se tornado meu inimigo. E pior,
Comecei a suspeitar que o acidente que matou Carlos talvez não tivesse sido um acidente. Lembrei-me de detalhes daquela época que havia ignorado. Como Gustavo insistiu para que o pai usasse o carro dele naquele dia, alegando que o próprio estava na oficina. Como foi ele quem identificou o corpo, não permitindo que eu visse Carlos uma última vez. Como os freios haviam falhado justamente numa curva perigosa da Imigrantes, após uma discussão acalorada entre pai e filho sobre dinheiro. Na cama do hospital, enquanto enfermeiras entravam e saíam do quarto, tomei minha decisão. Se Gustavo podia planejar friamente se livrar da própria mãe, eu podia planejar minha sobrevivência e minha vingança. Ele não imaginava que a professora de química aposentada, que ele via como uma velha inútil, seria seu maior pesadelo. No dia da alta hospitalar, Fernanda, a enfermeira que sempre me olhava com atenção especial, ajudou-me a entrar na cadeira de rodas. Enquanto Gustavo assinava os últimos papéis no balcão, ela sussurrou: "A senhora tem para onde ir? Não precisa voltar para casa com ele." Sorri serenamente. "Não se preocupe, querida. Sei exatamente o que estou fazendo." E sabia mesmo. No caminho para casa, enquanto Gustavo dirigia reclamando do trânsito de São Paulo, minha mente trabalhava a mil. As plantas do meu jardim, meus conhecimentos de química, o diário onde registrava tudo, o contato da delegacia especializada que Fernanda havia me dado. Todas as peças começavam a se encaixar. Ao chegarmos em casa, na Vila Mariana, olhei para a fachada familiar com outros olhos. Não era mais apenas o lar que construí com Carlos e onde criei meus filhos. Era o tabuleiro onde se desenrolaria um jogo mortal entre mãe e filho. Um jogo que eu estava determinada a vencer, não importando o custo. Naquela noite, enquanto Gustavo roncava no quarto ao lado, provavelmente exausto após celebrar com amigos o sucesso do seu plano, abri meu velho livro de química orgânica. As páginas amareladas continham o conhecimento acumulado de décadas de estudo e ensino. Virei até o capítulo sobre alcaloides e seus efeitos no sistema nervoso central. Um sorriso involuntário formou-se em meus lábios ao pensar nas belas beladonas que cultivava no fundo do jardim, longe dos olhares curiosos. "Você não imagina o que sua velha mãe é capaz de fazer, meu filho", murmurei para o silêncio da noite, enquanto a lua projetava sombras inquietantes através da janela. A primeira semana, após minha volta do hospital, foi um teste de paciência e astúcia. Gustavo interpretava perfeitamente o papel de filho dedicado quando havia testemunhas por perto. Contratou uma cuidadora, Dona Jurema, uma senhora de Minas Gerais com mãos gentis e olhos cansados, para ficar comigo durante as tardes. Ele próprio fazia questão de me ajudar pela manhã e à noite, sempre que vizinhos ou conhecidos pudessem ver. "Mãezinha, precisa de ajuda para se levantar?" perguntava em voz alta quando Teresa ou seu Antônio estavam presentes. O tom meloso contrastava com o aperto forte em meu braço, deixando marcas que eu escondia com blusas de manga comprida, mesmo no calor de fevereiro em São Paulo. Mas quando estávamos sozinhos, a máscara caía. "Até quando vou ter que bancar o enfermeiro? Isso está me custando uma fortuna", reclamava, jogando o prato de comida sobre a mesa de cabeceira com tanta força que a sopa quente às vezes respingava em meu colo. A frase que ele pronunciou no hospital, "Era para ter morrido, sua velha", ecoava em minha mente constantemente. Mais doloroso que a fratura exposta na tíbia, era o reconhecimento de que aquele que embalei em meus braços desejava minha morte. Nos momentos de solidão, permitia-me chorar silenciosamente, não pelo filho que tinha, mas pelo filho que pensei ter criado. Numa tarde particularmente difícil, quando a dor no osso em recuperação parecia perfurar minha alma, Dona Jurema me trouxe um chá de camomila. Suas mãos enrugadas, não muito diferentes das minhas, tremiam levemente ao segurar a xícara. "A senhora me desculpe a intromissão", disse ela, sentando-se na beirada da cama. "Mas já cuidei de muitos idosos. Sei reconhecer quando algo não está certo." Mantive o olhar fixo na janela, observando o jasmim que plantei quando Beatriz nasceu. Agora uma trepadeira robusta que cobria parte da parede externa. "Não sei do que está falando, Jurema", respondi, tentando soar convincente. Ela suspirou profundamente. Minha mãe também negava.
Até o dia em que meu irmão a empurrou escada abaixo. Ela não sobreviveu para contar a história. Aquelas palavras atingiram-me como um choque elétrico. Virei-me para encará-la, encontrando nos seus olhos castanhos o mesmo medo que devia habitar os meus. Tem o número da delegacia especializada? Perguntou ela, abaixando ainda mais a voz. Tenho, admiti finalmente. A enfermeira do hospital me deu. Jurema assentiu satisfeita. Bom, use quando estiver pronta. Estarei aqui se precisar de uma testemunha. Naquela noite, sonhei com Carlos. Estávamos no nosso lugar favorito, o mirante do Parque da Aclimação, observando o pôr do sol. Ele me olhava com aqueles olhos que sempre me faziam sentir a mulher mais amada do mundo. Ele matou a mim e agora quer matar você, Helena, disse Carlos no sonho. Sua voz distante como o eco de uma lembrança. Não deixe que isso aconteça. Acordei sobressaltada, o coração disparado e a certeza crescendo em meu peito. As suspeitas sobre a morte de Carlos, que eu havia enterrado junto com seu corpo, ressurgiram com força total. Os freios que falharam naquela curva da Imigrantes. O carro emprestado. A discussão sobre dinheiro na noite anterior. Peguei meu diário na gaveta de meias e comecei a reconstruir a linha do tempo. Carlos descobrira que Gustavo havia pego dinheiro emprestado em nome dele, usando documentos falsificados. Confrontou-o durante o jantar. Gustavo negou veementemente, chorando e jurando inocência. Carlos, sempre firme mas justo, deu-lhe um ultimato: devolver o dinheiro ou ele iria à polícia. Na manhã seguinte, Gustavo insistiu para que o pai usasse seu carro para ir ao trabalho, alegando que precisava do carro do pai para resolver justamente a questão do dinheiro. Carlos aceitou. Foi a última vez que o vi vivo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, revelando uma imagem aterradora. Meu filho era um assassino, e eu seria sua próxima vítima. A constatação dessa verdade provocou em mim uma transformação que nem eu mesma esperava. O medo deu lugar à raiva, e a raiva à determinação fria. Se a justiça não havia alcançado Gustavo pelo crime contra seu pai, eu seria o instrumento de justiça que Carlos merecia. Nos dias que se seguiram, passei a observar meu filho com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada movimento era analisado meticulosamente. Notei que, quando achava que eu estava dormindo, ele vasculhava meus documentos. Uma vez, flagrei-o fotografando minha assinatura em um cheque antigo que encontrou numa gaveta. Em outra ocasião, ouvi-o ao telefone discutindo valores de imóveis no bairro. O laudo médico está quase pronto. A velha mal sabe onde está. Claro que vou conseguir a interdição. É só questão de tempo. A indignação crescia dentro de mim como uma tempestade. Enquanto fingia estar cada vez mais confusa e frágil na presença dele, minha mente trabalhava com uma clareza assustadora. As aulas de química que ministrei durante décadas agora serviam a um propósito muito diferente do educacional. No fundo do quintal, isolado por uma treliça coberta de maracujá, meu pequeno jardim de ervas prosperava. Ali cresciam ervas culinárias comuns como manjericão e alecrim, mas também plantas menos conhecidas, algumas delas com propriedades medicinais ou tóxicas quando usadas incorretamente. A beladona, o acônito, a digitalis, todas cultivadas por interesse botânico e científico, sempre com o cuidado de mantê-las longe do alcance de qualquer pessoa. Com a mobilidade reduzida pela perna engessada, precisava de ajuda para chegar ao jardim. Jurema tornou-se minha cúmplice silenciosa, embora não soubesse exatamente o que eu planejava. Preciso do contato com minhas plantas, expliquei a ela. Me acalma. Sentada em minha cadeira de rodas, indicava quais folhas e flores colher, ensinando-a a usar luvas para algumas espécies. Essa aqui é muito forte, Jurema. Cuidado para não tocar diretamente e depois esfregar os olhos. Pode causar visão turva. Ela me olhava com uma mistura de respeito e curiosidade. A senhora entende mesmo dessas coisas, não é? Minha avó também conhecia o poder das plantas. Dizia que podiam curar ou matar, dependendo de quem as usava. Sorri, pensando que a sabedoria popular às vezes contém mais verdade que muitos tratados científicos. Sua avó estava certa. O conhecimento é uma ferramenta. Depende das mãos que o manipulam. À noite,
Quando todos dormiam, eu macerava cuidadosamente as folhas coletadas, separando-as em pequenos frascos que escondia no fundo falso de uma caixa de costura antiga. Cada extrato era rotulado apenas com símbolos que só eu compreendia. A oportunidade para iniciar meu plano veio quando completei 1 mês de recuperação. Gustavo estava cada vez mais impaciente com minha presença. Reclamava do dinheiro gasto com remédios, da comida especial que eu precisava por causa dos medicamentos, do espaço que minha cadeira de rodas ocupava na sala. "Não aguento mais essa situação", gritou ele numa noite, depois que Jurema havia ido embora. "Você é um peso morto nessa casa. Um fardo inútil." Eu o observava, sentada na poltrona da sala, sem demonstrar qualquer reação. Isso o enfurecia ainda mais. "Está me ouvindo? Ou já está tão senil que nem entende o que digo?" Mantive a expressão vazia, como se suas palavras não me atingissem. Na verdade, cada insulto alimentava a chama da vingança que crescia dentro de mim. "Vou preparar um jantar especial hoje", disse finalmente, minha voz calma contrastando com a fúria dele. "Para compensar todo o trabalho que tenho te dado." A surpresa no rosto de Gustavo era evidente. Não esperava esta reação. "Você mal consegue se levantar. Como vai cozinhar?" "Jurema deixou tudo preparado. Só preciso que você me ajude a chegar à cozinha e esquente a comida." Desconfiado, mas sempre atraído pela possibilidade de uma refeição bem preparada, ele concordou. Empurrou minha cadeira até a cozinha sem gentileza, quase derrubando-me na soleira da porta. No fogão, uma panela de sopa de legumes que Jurema havia deixado precisava apenas ser aquecida. Ao lado, uma garrafa de vinho tinto que comprei na semana anterior, pedindo que seu Antônio a trouxesse da adega no final da rua. "Pode abrir o vinho para mim?" pedi, enquanto mexia a sopa lentamente. É um Malbec argentino. Seu pai adorava esta safra. A menção a Carlos sempre provocava uma reação em Gustavo. Um leve tremor nos lábios, um enrijecimento da postura. Culpa? Raiva? Nunca soube ao certo. Enquanto ele abria o vinho, aproveitei para adicionar algumas gotas do extrato que preparei à taça que seria dele. Não era veneno. Não tinha a intenção de matá-lo rapidamente. Era apenas o começo de um processo longo e calculado. Jantamos em um silêncio desconfortável. Gustavo bebeu o vinho sem suspeitar de nada, servindo-se de uma segunda taça que preparei com o mesmo cuidado da primeira. "Não está ruim", comentou, referindo-se à refeição. Por um instante, vislumbrei o menino que ele foi um dia, elogiando timidamente minha comida. "Fico feliz que tenha gostado", respondi, sentindo uma pontada de tristeza pelo filho que perdi muito antes daquela noite. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com uma leve dor de cabeça e náusea. Atribuiu ao vinho, sem desconfiar que era o primeiro sinal do que estava por vir. Nas semanas seguintes, mantive a rotina de preparar jantares especiais, ocasionalmente. Sempre com vinho, sempre com pequenas doses dos extratos que ia alternando cuidadosamente. Os sintomas começaram a aparecer gradualmente. Fadiga inexplicável, dores musculares, ocasionais tremores nas mãos. "Deve ser estresse", disse ele após consultar um médico que não encontrou nada de errado nos exames iniciais. Paralelamente, comecei a tomar notas detalhadas sobre tudo em meu diário. Não apenas sobre as substâncias que administrava e seus efeitos, mas também sobre cada ato de crueldade que Gustavo cometia contra mim. As palavras, os empurrões disfarçados, as ameaças veladas. Cada entrada era datada e descrita com precisão científica. Um dia, quando ele estava fora, Teresa veio me visitar. Sentamos no jardim, aproveitando o sol ameno do outono que começava. "Helena, você parece diferente", observou ela, estudando meu rosto com atenção. Mas, resoluta, sorri serenamente. "A vida nos ensina a lidar com as adversidades, não é mesmo?" "E Gustavo, continua. Difícil?" Olhei para as rosas que Carlos havia plantado décadas atrás, ainda florescendo magnificamente. "Digamos que estamos chegando a um entendimento." Teresa não insistiu no assunto, mas percebi que notava a mudança na dinâmica entre mim e meu filho. Enquanto eu parecia mais forte, ele começava a mostrar sinais de fragilidade física. Os meses se passaram e o plano continuava em curso.
Gustavo deteriorava-se lentamente, sem entender o que estava acontecendo. Consultou médicos, fez exames, tomou vitaminas e suplementos. Nada revertia o processo misterioso que consumia sua saúde. A ironia da situação não me escapava. Ele, que planejara se livrar de mim por me considerar um fardo, agora dependia cada vez mais dos meus cuidados. Os papéis se inverteram de maneira quase poética. Numa noite particularmente fria de julho, quando o inverno paulistano mostrava suas garras, Gustavo teve um colapso na sala. Caiu ao tentar se levantar do sofá, suas pernas não respondendo adequadamente. Eu, que já havia retirado o gesso e caminhava com o auxílio de uma bengala, observei-o por um momento antes de chamar uma ambulância. No hospital, o mesmo onde fui tratada meses antes, o Dr. Paulo Mendes nos atendeu. Lembrou-se de mim imediatamente. Senhora Helena, como está a perna? Muito melhor, doutor. Agora é meu filho que precisa de cuidados. Dr. Paulo examinou Gustavo detalhadamente, sua testa franzindo-se em concentração. Após vários exames, reuniu-se conosco com uma expressão preocupada. Senhor Gustavo, seus sintomas são consistentes com uma condição neurológica progressiva. Precisaremos fazer mais testes para um diagnóstico preciso. Meu filho parecia devastado. A possibilidade de uma doença degenerativa nunca havia passado por sua cabeça. Sempre se considerou invencível, superior aos outros, especialmente à velha inútil que era sua mãe. Tem cura? Perguntou com a voz trêmula. O médico hesitou. Depende do diagnóstico exato. Por enquanto, recomendo repouso e evitar estresse. No caminho de volta para casa, Gustavo permaneceu em silêncio, absorvendo a nova realidade. Eu dirigia cuidadosamente, minha perna ainda não totalmente recuperada, mas funcional o suficiente para pressionar os pedais. Está gostando disso, não está? Disse ele subitamente, seu rosto contorcido em uma expressão de ódio. De me ver assim, fraco, finalmente pode se vingar por ter que cuidar de mim. A ironia da acusação quase me fez rir. Ele não fazia ideia do quão acurado estava. Não seja ridículo, respondi calmamente. Sou sua mãe. Só quero o melhor para você. A mentira fluiu facilmente dos meus lábios. Uma parte de mim observava com distanciamento clínico o que eu me tornara. Uma mulher capaz de envenenar lentamente o próprio filho enquanto fingia preocupação. Outra parte, porém, lembrava-se vividamente do aperto em minha perna quebrada, das palavras cruéis, dos anos de abuso psicológico e do possível assassinato de Carlos. Naquela noite, enquanto Gustavo dormia um sono inquieto, sentei-me na varanda observando a lua cheia que iluminava o jardim. As sombras das plantas dançavam com a brisa leve, criando padrões hipnóticos no chão de pedra. Carlos, sussurrei para a noite, você reconheceria a mulher que me tornei? Não esperava a resposta, mas senti uma estranha paz me envolvendo, como se de alguma forma meu marido aprovasse minha busca por justiça. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Era hora de acelerar o processo. Não por impaciência, mas porque Gustavo começava a mostrar sinais de suspeita. Encontrei-o vasculhando meu quarto quando pensei que estivesse descansando. Procurava algo, talvez evidências do que estava acontecendo com ele. A fase final do plano precisava ser implementada. O diário, as gravações que fiz secretamente de suas ameaças, os documentos falsificados com minha assinatura que encontrei em seu quarto, tudo seria usado no momento certo. Enquanto preparava o café da manhã, acrescentando uma dose mais concentrada do extrato ao suco de laranja de Gustavo, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. Da professora respeitada à viúva vulnerável, da mãe abusada à vingadora metódica. Cada versão de mim mesma foi moldada pelas circunstâncias e escolhas, minhas e dos outros. Era para ter morrido, sua velha. Essas palavras, pronunciadas com tanto ódio naquele quarto de hospital, selaram o destino de Gustavo. Ele não imaginava que, ao tentar destruir sua mãe, estava na verdade liberando uma força que nem eu mesma sabia que possuía. Existem momentos na vida que nos transformam completamente. Para algumas pessoas, é o nascimento de um filho. Para outras, a perda de alguém amado. No meu caso,
Foi o momento em que percebi que meu próprio filho desejava minha morte. Quando compreendi isso, algo mudou dentro de mim. A professora dedicada, a mãe amorosa, a viúva resignada, todas essas versões de Helena deram lugar a uma mulher que eu mesma não reconhecia no espelho. Os dias foram passando e a condição de Gustavo piorava gradativamente. Os médicos, confusos, receitavam medicamentos que tratavam apenas os sintomas, nunca a causa que eles não conseguiam identificar. Como poderiam? A ciência busca explicações naturais. E o que acontecia com meu filho não tinha nada de natural. Naquela manhã de agosto, enquanto a névoa típica do inverno paulistano cobria o jardim, observei Gustavo tentando se servir de café. Suas mãos tremiam tanto que a xícara escapou, espatifando-se no chão da cozinha. "Merda!" gritou frustrado, tentando se abaixar para recolher os cacos, mas suas pernas fraquejaram. Aproximei-me calmamente, apoiada em minha bengala. "Deixe que eu limpo." "Não preciso da sua ajuda", rosnou, mas seu corpo dizia o contrário. Ignorei sua hostilidade e comecei a recolher os pedaços da porcelana quebrada. Era da coleção que Carlos me dera em nosso aniversário de casamento. Ironicamente, era a xícara favorita de Gustavo. Os médicos ligaram. Informei enquanto varria os últimos fragmentos. Marcaram novos exames para amanhã. Ele não respondeu, apenas me encarou com aqueles olhos que, mesmo afundados em olheiras profundas, ainda transmitiam desprezo. Mesmo doente, mesmo dependente, Gustavo não perdia a arrogância. "Vou preparar seu café", ofereci, já sabendo que ele não recusaria. Por mais que me odiasse, seu corpo cada vez mais fraco o tornava dependente de meus cuidados. No armário sobre a pia, atrás das latas de mantimentos, guardava um pequeno frasco com um líquido âmbar, extraído cuidadosamente das plantas do meu jardim. Adicionei 3 gotas ao café de Gustavo, uma a mais que o habitual. Era hora de intensificar o processo. "O que é isso que você pôs no meu café?" perguntou subitamente, seus olhos estreitando-se com suspeita. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. "Mel. Você sempre gostou de café com mel." "Nunca gostei de mel no café", rebateu, empurrando a xícara para longe. "Você está fazendo algo comigo, não está?" Encarei-o com a inocência ensaiada de uma mãe preocupada. "Do que você está falando, filho? Acho que a doença está afetando sua memória." Gustavo bateu na mesa com força surpreendente para alguém tão debilitado. "Não me trate como idiota. Desde que voltei a morar aqui, comecei a ficar doente. Não é coincidência." Suspirei profundamente, como quem lida com uma criança difícil. "Gustavo, você acha mesmo que sua própria mãe faria algo para te prejudicar? Depois de tudo que fiz por você durante a vida inteira?" Ele hesitou por um momento, a dúvida cruzando seu rosto pálido. Aproveitei a brecha. "Vamos, beba seu café. Precisa se alimentar para ter forças para os exames de amanhã." Relutante, mas sem alternativas, pois já não conseguia preparar sua própria comida, Gustavo tomou o café. Observei enquanto o líquido escuro desaparecia, sentindo uma satisfação sombria que jamais pensei ser capaz de experimentar. Ao entardecer, os novos sintomas começaram. Além dos tremores habituais e da fraqueza muscular, Gustavo agora sentia dormência nos dedos e uma leve confusão mental. Encontrei-o no escritório, revirando gavetas freneticamente. "O que procura?" perguntei da porta, apoiando-me na bengala. Ele se virou, sobressaltado. "Meus documentos, os papéis do carro." Sorri internamente. Não havia documentos ali. Eu os havia removido semanas antes, junto com outros papéis importantes que ele guardava. "Devem estar no seu quarto", sugeri. "Quer que eu ajude a procurar?" "Não", respondeu bruscamente, passando por mim em direção ao corredor, seu ombro esbarrando propositalmente no meu, quase me derrubando. Apoiei-me na parede para não cair, observando-o se afastar com passos inseguros. A bengala em minha mão, que antes era símbolo de fragilidade, agora representava minha persistência. Quebrada, mas não vencida. Naquela noite, enquanto organizava os frascos escondidos no fundo falso da caixa de costura, refleti sobre o caminho que estava trilhando. Não era apenas vingança pelo que Gustavo me fizera, ou pelo que suspeitava que ele fizera a Carlos.
Era justiça por todas as vezes que ele abusou do amor incondicional que sempre lhe ofereci. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Beatriz, minha filha, ligando de Ribeirão Preto. Mãe, como estão as coisas? E o Gustavo? Beatriz não sabia da extensão da situação. Falávamos pouco desde que ela se mudara. E Gustavo sempre fazia questão de pintar um quadro perfeito nas raras vezes que ela ligava ou visitava. Estamos bem, querida. Menti, odiando-me por isso, mas sabendo que era necessário. Sua mãe velha aqui se recuperando da perna e seu irmão cuidando de mim. Que bom, respondeu ela, e pude sentir o alívio em sua voz. Estava preocupada. Faz tempo que não consigo falar com Gustavo no celular dele. Ele anda ocupado com uns projetos. Improvisei. Sabe como seu irmão é, sempre envolvido com 1000 coisas. Após mais alguns minutos de conversa superficial, despedimo-nos com a promessa de que ela viria nos visitar em breve, quando seu trabalho permitisse. Desliguei o telefone com um peso no coração. Beatriz não merecia ser envolvida nessa história sórdida. Ela ainda acreditava no irmão amoroso que a defendia dos valentões na escola, que a ensinava a andar de bicicleta, que secava suas lágrimas após os primeiros desapontamentos amorosos. Como explicar a ela que aquele Gustavo não existia mais? Se é que algum dia existiu realmente? No dia seguinte, acompanhei meu filho ao hospital para a nova bateria de exames. Dr. Paulo Mendes nos recebeu com uma expressão preocupada. Os resultados anteriores são inconclusivos, explicou, folheando uma pasta grossa. Os sintomas sugerem uma condição neurológica, mas não conseguimos identificar marcadores típicos no sangue ou nas imagens. E isso significa? Perguntou Gustavo, sua voz tremendo levemente. Que precisamos investigar mais. Pode ser uma condição rara, talvez até uma nova variante de alguma doença conhecida. Enquanto o médico detalhava os próximos exames, mantive-me em silêncio, observando a interação. Doutor, Paulo era um homem dedicado, genuinamente preocupado com seus pacientes. Sentia uma pontada de culpa por usá-lo indiretamente em meu plano, mas afastei esse pensamento. A culpa era um luxo que não podia me dar naquele momento. No caminho de volta para casa, Gustavo permaneceu calado, perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, ele foi direto para seu quarto, fechando a porta com força. Ouvi o som da chave girando na fechadura. Estava se trancando com medo de mim? A ideia era quase cômica. Preparei o almoço. Uma sopa de legumes com ingredientes do meu jardim. Desta vez, além das gotas habituais no prato dele, adicionei um novo composto que havia preparado recentemente. Era hora de introduzir novos sintomas, confundir ainda mais os médicos. Gustavo, chamei, batendo suavemente em sua porta. O almoço está pronto. Silêncio. Bati novamente. Não estou com fome, respondeu finalmente, a voz abafada pela porta. Precisa se alimentar. O médico disse que a nutrição adequada é fundamental para seu tratamento. Após alguns segundos, ouvi a chave girando. Gustavo abriu a porta, os olhos injetados como se tivesse chorado. Algo que não via desde sua infância. Por que está fazendo isso? Perguntou, sua voz um sussurro rouco. Fazendo o quê? Almoço para meu filho doente? Respondi mantendo a fachada. Ele me estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar através de mim, para a mulher que realmente havia se tornado. Por um instante, temi que tivesse descoberto tudo. Nada, murmurou finalmente, passando por mim em direção à cozinha. Vamos comer. O almoço transcorreu em silêncio tenso. Observei cada colherada que ele levava à boca, cada gole de água. Estava comendo menos que o habitual, mas ainda assim, o suficiente para que o plano continuasse. À tarde, enquanto ele dormia, induzido pelo efeito sedativo dos compostos, organizei meticulosamente meu diário. Nele, registrava não apenas as substâncias administradas e seus efeitos, mas também reconstruía toda a história de abusos que sofri, as suspeitas sobre a morte de Carlos, os planos de Gustavo para se livrar de mim. Jurema chegou às 2, como de costume, para me ajudar com as tarefas domésticas. Encontrou-me na sala, escrevendo. Dona Helena, a senhora parece cansada, observou, colocando sua bolsa sobre o sofá. Fechei o diário rapidamente. São tempos difíceis, Jurema.
Meu filho doente, minha perna ainda não completamente recuperada. Ela assentiu, seus olhos revelando que compreendia mais do que eu dizia. E como está o seu jardim? As plantas que a senhora tanto gosta? Florescendo lindamente, respondi, um pequeno sorriso formando-se em meus lábios. Principalmente as que ficam no fundo, atrás da treliça. Por sorte, Jurema não fez mais perguntas. Em vez disso, começou a limpar silenciosamente, lançando ocasionais olhares preocupados na direção do quarto de Gustavo. À noite, quando ficamos sozinhos novamente, meu filho me surpreendeu. Ele estava na sala, sentado em minha poltrona favorita, folheando um álbum de fotografias antigas. Lembra desse dia? Perguntou, mostrando-me uma foto de um piquenique no Parque Ibirapuera. Ele devia ter uns 10 anos, Beatriz 5. Carlos e eu sorríamos para a câmera, jovens e felizes. Lembro, respondi, sentando-me no sofá ao lado. Foi no aniversário de 7 anos de casamento. Seu pai insistiu em comemorar ao ar livre. Gustavo passou os dedos trêmulos sobre a imagem do pai. Ele era um bom homem, não era? A pergunta me pegou de surpresa. Havia um tom estranho em sua voz. Culpa? Arrependimento? O melhor que conheci. Respondi sinceramente. Ele fechou o álbum bruscamente. Então por que está fazendo isso comigo? O filho dele? Mantive-me calma, embora meu coração disparasse. Fazendo o quê, Gustavo? Me envenenando! Gritou, levantando-se com dificuldade. Acha que não percebi? Os chás, a comida, os sintomas que começaram desde que voltei para esta casa. Por um instante, considerei negar, manter a farsa até o fim, mas algo no olhar dele, tão parecido com o de Carlos quando exigia honestidade, me fez mudar de tática. Você percebeu, é? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Demorou bastante. A confirmação o atingiu como um golpe físico. Cambaleou, apoiando-se na parede para não cair. Por quê? Balbuciou, o rosto contorcido em uma mistura de choque e raiva. Sou seu filho! Levantei-me, apoiando-me na bengala e o encarei diretamente. Por que você apertou minha perna quebrada no hospital? Por que disse que era para eu ter morrido? Por que planejou me internar à força para vender minha casa? Gustavo empalideceu ainda mais. Se é que isso era possível. E principalmente, continuei, minha voz agora apenas um sussurro cortante. Por que você matou seu pai? Não sabe do que está falando, murmurou, mas seus olhos revelavam a verdade. Os freios cortados, o carro emprestado, a discussão sobre o dinheiro que você roubou. Acha que não juntei as peças depois de todos esses anos? Ele tentou se aproximar de mim, talvez para me atacar, talvez apenas para se apoiar. Mas suas pernas cederam. Caiu de joelhos, ofegante. Vai me matar então? Perguntou, erguendo o rosto para me encarar. É isso que planejou, velhinha? O diminutivo, usado de forma depreciativa, acendeu novamente a chama da raiva que alimentava minha vingança. Não, Gustavo. Morte seria misericórdia demais para você. Quero que sofra lentamente, que sinta a impotência de depender de alguém que te odeia. Exatamente como fez comigo. Você enlouqueceu, murmurou ele, tentando se levantar sem sucesso. Não, corrigi calmamente. Finalmente recuperei minha sanidade. Anos acreditando que um filho não seria capaz de machucar a própria mãe. Isso sim era loucura. Naquela noite, enquanto Gustavo dormia um sono agitado, induzido por uma dose maior do sedativo natural que adicionei ao seu jantar, fiz uma ligação importante. Alô? Delegacia especializada no atendimento ao idoso? Gostaria de falar com a delegada Roberta Santos, por favor. A voz do outro lado informou que a delegada só estaria disponível no dia seguinte. Sem problemas, respondi. Diga a ela que Helena Silva ligou. Tenho informações sobre um caso de abuso contra idoso e um possível homicídio. Desliguei o telefone sentindo um peso sendo retirado dos meus ombros. O plano estava entrando em sua fase final. Não apenas o envenenamento lento de Gustavo, mas a revelação pública de seus crimes. A justiça que Carlos merecia finalmente seria feita. Pela manhã, fui ao jardim colher as ervas para o café da manhã. O orvalho ainda cobria as folhas, criando pequenos diamantes que refletiam a luz suave do amanhecer. Era uma bela manhã de primavera em São Paulo.
o tipo de manhã que Carlos adorava para suas caminhadas matinais. Enquanto colhia cuidadosamente as folhas e bagas necessárias, ouvi um barulho vindo da casa. Virei-me a tempo de ver Gustavo cambaleando pelo quintal, uma expressão de fúria deformando seu rosto pálido. Suas plantas, murmurou, aproximando-se perigosamente. É daqui que vem o veneno, não é? Recuei instintivamente, apertando a bengala com força. Apesar de debilitado, Gustavo ainda era um homem de 40 anos, muito mais forte que uma idosa de 68. Vou destruir tudo, ameaçou, avançando para a treliça que protegia meu jardim especial. Não se aproxime, adverti, erguendo a bengala como uma arma improvisada. Ele riu, um som gutural, quase animal. Ou o quê? Vai me bater, velhinha? Antes que pudesse responder, ele arrancou um ramo de beladona, as bagas negras brilhando perigosamente sob o sol da manhã. É isso que você tem usado? Parece inofensivo. Gustavo, solte isso. Você não sabe o que está fazendo. Seus olhos brilharam com uma ideia súbita. E se eu fizer você engolir suas próprias poções? Não seria justiça poética? Avançou para mim, o ramo de beladona estendido como uma arma. Recuei, mas minha perna ainda debilitada traiu meu movimento. Tropecei, caindo sobre as pedras do caminho do jardim. Gustavo se inclinou sobre mim, seu rosto a centímetros do meu. Naquele momento, vi o menino que embalei em meus braços, o adolescente problemático que tentei guiar, o jovem que perdeu o rumo, o homem que se tornou um monstro. Era para ter morrido naquele banheiro, velha, sibilou, repetindo as mesmas palavras que haviam selado seu destino meses atrás. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz firme cortou o ar da manhã. Afaste-se dela, Sr. Silva! Viramos simultaneamente para a entrada do quintal. Lá estava a delegada Roberta Santos, uma mulher de meia-idade com postura militar, acompanhada por 2 policiais uniformizados. Ao seu lado, para minha surpresa, estava Jurema, os olhos baixos, mas determinados. O que é isso? Perguntou Gustavo confuso. Recebemos uma denúncia de agressão contra idoso, explicou a delegada aproximando-se. E pelo que estou vendo, chegamos na hora certa. Gustavo tentou se recompor, acionando instantaneamente seu charme habitual. Houve um mal-entendido, delegada. Minha mãe caiu e eu estava tentando ajudá-la. Com um ramo de planta na mão, enquanto dizia que era para ela ter morrido? Questionou Jurema, sua voz normalmente suave, agora firme e acusadora. Você não sabe do que está falando, rosnou Gustavo para ela, antes de voltar-se para a delegada. Minha mãe não está bem da cabeça. Tem confundido as coisas, imaginado situações. Interessante, comentou a delegada, consultando um pequeno bloco de notas. Porque recebemos gravações bastante claras de várias instâncias de abuso verbal e ameaças. Meu coração disparou. As gravações. O pequeno dispositivo que Teresa havia me dado, disfarçado de broche, e que eu usava constantemente nos últimos meses. Gustavo empalideceu, finalmente percebendo a dimensão da armadilha em que havia caído. Senhora Silva, a delegada dirigiu-se a mim, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Temos muito o que conversar. A mão firme da delegada Roberta me ajudou a levantar. Minhas pernas tremiam, não apenas pela queda, mas pela adrenalina que corria em minhas veias. Por meses, planejei meticulosamente minha vingança contra Gustavo, mas nunca imaginei que o confronto final aconteceria assim, em meio às minhas plantas, com o orvalho da manhã ainda molhando a grama. A senhora está bem? Perguntou Roberta, seus olhos escuros examinando os arranhões que a queda causara em meus braços. Estou, respondi, ajustando o broche gravador que usava preso à gola da blusa. É só mais um dia na vida com meu filho. Gustavo, agora encostado na parede do jardim, cercado pelos 2 policiais, alternava entre expressões de fúria e tentativas de charme conciliatório. Era fascinante e perturbador observar como ele conseguia mudar de personagem em segundos. Oficiais, isso é um mal-entendido, sorriu, sua voz suave como mel envenenado. Minha mãe tem episódios de confusão. Os médicos já diagnosticaram o início de demência. Podem verificar com o Dr. Paulo Mendes do Hospital Santa Margarida. Roberta se virou para ele, impassível.
O mesmo médico que atendeu sua mãe após a queda acidental no banheiro? O mesmo que notou os hematomas inconsistentes com uma simples queda? Já conversamos com ele, Sr. Silva. Vi o sorriso de Gustavo vacilar por um instante. Não esperava isso. Dona Helena, continuou a delegada, voltando-se para mim. Encontramos seu diário conforme indicado na sua ligação. Precisaremos dele como evidência. Assenti, sentindo um misto de alívio e apreensão. O diário continha tudo. Não apenas os abusos de Gustavo, mas também minha própria vingança meticulosa através das plantas. Seria eu também presa por isso? Como se lesse meus pensamentos, Roberta inclinou-se e sussurrou. Entregamos apenas as páginas relevantes ao caso de abuso. O resto, digamos que caiu em mãos compreensivas. Uma onda de gratidão me invadiu. Em algum momento desse processo todo, minha história havia tocado essa mulher que agora me protegia, mesmo sabendo parte da verdade. Vamos levá-lo para a delegacia para prestar depoimento, anunciou Roberta em voz alta. Senhora Silva, a senhora também precisará nos acompanhar. Gustavo, percebendo que seu charme não funcionava, mudou para a agressividade. Isso é ridículo! Ela é que tem me envenenado. Olhem para mim! Estou doente há meses, e começou quando voltei a morar aqui. Os policiais trocaram olhares céticos, claramente interpretando aquilo como mais uma tentativa desesperada de se defender. Senhor Silva, o senhor terá a oportunidade de apresentar suas alegações na delegacia, respondeu um deles friamente. Enquanto eles conduziam meu filho para a viatura, Jurema aproximou-se de mim. Seus olhos estavam marejados. Dona Helena, perdoe-me por ter feito isso sem avisar. Mas quando aquela moça da delegacia me mostrou as gravações e me contou sobre o plano do seu filho para interná-la à força, peguei suas mãos entre as minhas. Você fez o certo, Jurema. Obrigada. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. A senhora é uma boa pessoa que passou por coisas terríveis. Ninguém merece o que aquele homem fez com a senhora. Uma boa pessoa. Será? Enquanto entrava no carro da polícia para seguir até a delegacia, essa frase ecoava em minha mente. Uma boa pessoa envenenaria lentamente o próprio filho, mesmo que ele merecesse? Na delegacia, o processo foi exaustivo. Depoimentos, formulários, fotografias dos hematomas antigos e recentes que Gustavo deixara em meu corpo. Roberta conduziu tudo com profissionalismo impressionante, tratando-me com uma dignidade que há muito tempo não experimentava. Em determinado momento, enquanto esperava em uma sala de reuniões, a porta se abriu e entrou uma jovem que não via há quase um ano. Meu coração quase parou. Beatriz, sussurrei, mal acreditando. Minha filha correu para me abraçar, seu corpo sacudindo em soluços. Mãe, por que não me contou? Por que enfrentou isso sozinha? Acariciei seus cabelos, tão parecidos com os meus quando tinha sua idade. Para te proteger, meu amor. Você sempre idealizou seu irmão. Não queria destruir isso. Ela se afastou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. A delegada me contou tudo. As gravações. Meu Deus, mãe. Como ele pôde fazer aquilo com você? E papai, você acha mesmo que... Não precisei responder. Meus olhos disseram tudo o que Beatriz precisava saber. Quero que saiba, disse ela, segurando minhas mãos com firmeza, que estou aqui agora. Vou cuidar de você. Nunca mais vai enfrentar nada sozinha. Naquele momento, senti uma emoção que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido seu sabor. Esperança. Mas a saga ainda não havia terminado. Após horas na delegacia, fomos informadas que Gustavo seria detido temporariamente enquanto as investigações prosseguiam. O caso do abuso contra mim estava praticamente fechado com as evidências das gravações e do diário. Mas a suspeita sobre a morte de Carlos, 20 anos antes, exigiria uma investigação mais profunda. Vamos reabrir o caso do acidente do seu marido, explicou Roberta, com base nas suas declarações e em algumas inconsistências no relatório original que conseguimos localizar. Após 20 anos? Perguntei surpresa. Não existe prescrição para homicídio doloso, respondeu ela, seus olhos revelando determinação. Se seu filho realmente sabotou aquele carro, vamos descobrir. Ao sairmos da delegacia, já passava das 8 da noite.
O céu de São Paulo estava surpreendentemente limpo, permitindo que algumas estrelas tímidas aparecessem entre os arranha-céus. Beatriz me conduziu até seu carro, insistindo que eu passaria a noite em seu hotel. Não quero que volte para aquela casa hoje, disse ela. Amanhã decidimos o que fazer. Concordei, exausta demais para argumentar. No caminho para o hotel, passamos em frente ao Parque Ibirapuera, iluminado para algum evento noturno. Podemos parar um minuto? Pedi subitamente. Preciso respirar um pouco de ar fresco. Beatriz hesitou, preocupada com meu estado, mas estacionou próximo à entrada do parque. Caminhamos lentamente até um banco com vista para o lago, minha bengala marcando o ritmo dos nossos passos. Sentadas ali, sob a luz suave dos postes do parque, finalmente contei a Beatriz toda a verdade. Não apenas sobre os abusos de Gustavo e minhas suspeitas sobre a morte do pai, mas também sobre minha própria vingança através das plantas. Envenenei-o lentamente, Bia, confessei, usando o apelido de infância dela. Não para matar, mas para que ele sentisse a mesma impotência que eu senti, para inverter nossos papéis. Esperei ver horror em seus olhos, mas encontrei apenas uma tristeza profunda. Mãe, disse ela finalmente, o que ele fez com você, com nós duas, com papai, não vou julgar como você escolheu sobreviver. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não me orgulho do que fiz, mas não posso dizer que me arrependo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando a lua refletida nas águas tranquilas do lago. Finalmente, Beatriz quebrou o silêncio. O que vai acontecer agora? Com as plantas, os médicos vão perceber o que aconteceu com ele. Balancei a cabeça. Não vão. Os compostos que usei são praticamente indetectáveis após algumas horas. E mesmo que encontrem algo, seria impossível provar que fui eu. Além disso, menti para ele, confessei, um sorriso triste formando-se em meus lábios. Nas últimas semanas, não estava mais envenenando-o. O efeito das plantas já havia cessado. Os sintomas que ele continuava apresentando eram psicossomáticos. Ele acreditava estar sendo envenenado. Então, seu corpo reproduzia os sintomas. Beatriz me olhou, surpresa. A professora de química jogando com a mente, não com a química? Exatamente. A melhor vingança não foi envenená-lo. Foi fazê-lo acreditar que estava sendo envenenado. O medo fez o resto. Minha filha balançou a cabeça impressionada. Você é assustadora, sabia? Pela primeira vez em meses, ri genuinamente. Uma velha professora de química do ensino médio? Quem imaginaria? O dia seguinte trouxe mais revelações. Acompanhadas de Roberta, fomos até a casa onde eu vivia com Gustavo. A delegada queria verificar pessoalmente algumas evidências mencionadas no meu depoimento. Dona Helena, a senhora mencionou documentos falsificados e objetos roubados. Pode nos mostrar onde procurar? Indiquei o escritório, onde Gustavo passava horas quando estava em casa. A gaveta inferior da escrivaninha tem fundo falso. Ele não sabe que eu sei disso. Os investigadores encontraram exatamente o que eu havia descrito. Cópias de minha assinatura, documentos de empréstimos, avaliações da casa para venda, até mesmo um rascunho de pedido de interdição judicial. Mas a descoberta mais chocante veio quando examinaram o computador de Gustavo. Entre seus arquivos, encontraram uma pasta protegida com o nome Pai. Dentro, fotos do carro acidentado de Carlos, anotações sobre como sabotar freios e, o mais incriminador, um e-mail enviado a um mecânico clandestino semanas antes do acidente, perguntando especificamente sobre como fazer parecer uma falha acidental. Isso é... Meu Deus! Murmurou Beatriz, olhando as evidências com horror. Roberta fechou a pasta com expressão grave. É o suficiente para reabrir o caso oficialmente. E com isso, ele não sairá tão cedo da prisão. Enquanto os policiais continuavam a busca, pedi licença para ir ao jardim. Precisava me despedir das minhas plantas. Não apenas das ervas medicinais e ornamentais, mas especialmente daquelas que haviam sido minhas cúmplices silenciosas. O jardim estava exuberante naquela manhã de primavera. As rosas que Carlos plantara floresciam intensamente, como se celebrassem a justiça que finalmente se aproximava. Toquei delicadamente as folhas da belladonna, da digitalis, do acônito.
Plantas potentes que, nas mãos certas, podiam curar ou matar. Dona Helena? Chamou Jurema, aproximando-se timidamente. Ela havia vindo ajudar com a busca, identificando objetos e explicando a rotina da casa aos investigadores. Olá, Jurema. Sorri, indicando o espaço no banco de pedra ao meu lado. Venha, sente-se um pouco. Ela obedeceu, ajeitando nervosamente o avental que insistia em usar mesmo quando não estava trabalhando. Queria agradecer, disse ela, fitando as próprias mãos, por não me contar tudo. Se eu soubesse o que a senhora realmente estava fazendo com as plantas, teria ficado em uma posição difícil. Assenti, compreendendo. Você foi minha amiga quando mais precisei, Jurema. Jamais a colocaria em risco. E o que vai fazer agora? Vai ficar nesta casa? A pergunta pairava em minha mente desde a noite anterior. A casa guardava memórias preciosas de Carlos e dos primeiros anos com meus filhos, mas também abrigava as lembranças dos abusos, do medo, da minha própria transformação em alguém que nunca imaginei me tornar. Não, respondi finalmente. É hora de recomeçar. Beatriz quer que eu vá para Ribeirão Preto com ela. Talvez seja o melhor. Jurema sorriu, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. A senhora merece paz, dona Helena. Depois de tudo que passou. Paz. Seria possível encontrá-la depois de tudo isso? Após descobrir do que era capaz quando empurrada ao limite, as semanas seguintes passaram como um turbilhão. Gustavo foi formalmente acusado de abuso contra idoso, tentativa de fraude, falsificação de documentos e, após a reabertura do caso, homicídio doloso contra Carlos. As evidências eram esmagadoras. O julgamento foi marcado para dali a alguns meses, mas a prisão preventiva foi mantida, considerando a gravidade dos crimes e o risco que ele representava para mim e outras testemunhas. Beatriz insistiu para que eu me mudasse imediatamente para Ribeirão Preto. Concordei, mas com uma condição. Precisava de um último encontro com Gustavo. Mãe, não acho uma boa ideia, argumentou ela. Depois de tudo que ele fez, preciso disso para seguir em frente, filha. Insisti. Preciso olhar nos olhos dele uma última vez. Relutante, ela concordou. Roberta providenciou uma visita controlada na prisão onde Gustavo aguardava julgamento. Quando entrei na sala de visitas, quase não reconheci meu filho. Apenas 2 meses de prisão haviam transformado o homem arrogante e controlador em uma sombra pálida e desgrenhada. Sem os efeitos das plantas, que, como expliquei a Beatriz, já haviam cessado há semanas, ele parecia fisicamente recuperado, mas psicologicamente devastado. Veio gozar da sua vitória? Perguntou assim que me sentei à sua frente, separados por uma mesa de metal fixada ao chão. Não, Gustavo, vim me despedir. Ele riu amargamente. A velhinha vingativa conseguiu o que queria, não é? Eu preso, você livre. Toda a herança para a Beatriz. Você matou seu pai, interrompi, minha voz baixa, mas firme. Tentou me matar também. O que esperava? Que eu apenas aceitasse e morresse quieta? Pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dele. Não raiva ou desprezo, mas um lampejo de medo genuíno. Como descobriu? Perguntou finalmente. Sobre o carro, sobre o pai. Sou sua mãe, Gustavo. Te carreguei no ventre, te amamentei, te criei. Conheço cada expressão do seu rosto. Sempre soube, no fundo do meu coração, que havia algo errado naquele acidente. Só não queria acreditar. Ele desviou o olhar, fixando um ponto invisível na parede atrás de mim. Ele ia me denunciar. Descobriu sobre o dinheiro que peguei emprestado usando o nome dele. Disse que eu era uma vergonha, que nunca seria metade do homem que ele era. Então você o matou. Foi um acidente, protestou, seus olhos encontrando os meus novamente. Eu só queria assustar ele, fazer os freios falharem um pouco para que batesse de leve em alguma coisa e entendesse que precisava de mim. Não imaginei que seria numa curva da Imigrantes. Senti um cansaço profundo me invadindo. Tantos anos de dúvidas, de suspeitas enterradas, para finalmente ouvir a confissão que parte de mim sempre soube ser verdadeira. E quanto a mim? Perguntei. Também seria um acidente? A queda no banheiro? Os remédios adulterados? O plano de me internar à força? A Gustavo abaixou a cabeça, incapaz de me encarar.
Você se tornou um problema, sempre questionando, sempre observando. E a casa? Precisava do dinheiro. Então eu merecia morrer? Não! Exclamou erguendo o rosto. Por um segundo, vi o menino que um dia amei incondicionalmente. Não queria que morresse, só queria controlar a situação. Controlar. Sempre foi sobre controle com Gustavo. Controlar o pai que o criticava. Controlar a mãe que começava a questionar. Controlar o dinheiro, a casa, as narrativas. Sabe por que realmente vim aqui hoje? Perguntei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Ele me olhou, interrogativo. Para te dizer que te perdoo. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa genuína. O quê? Não pelo que fez a mim ou ao seu pai. Isso cabe à justiça julgar. Perdoo a mim mesma por ter te amado tanto que me tornei cega aos seus defeitos. Por ter te protegido das consequências por tanto tempo que você achou que poderia fazer qualquer coisa. Levantei-me, apoiando-me na bengala que agora raramente precisava usar, mas que havia se tornado um símbolo da minha resistência. Adeus, Gustavo. Não nos veremos novamente. Virei-me para sair, mas sua voz me deteve na porta. Você realmente me envenenou? Ou era tudo psicológico, como os médicos estão dizendo agora? Olhei-o por cima do ombro, permitindo-me um pequeno sorriso enigmático. Qual resposta te deixaria mais confortável? Deixei-o com essa dúvida. Uma última lição da professora para o aluno que nunca aprendeu. 3 meses depois, mudei-me definitivamente para Ribeirão Preto. Beatriz e seu marido me ajudaram a encontrar um pequeno apartamento próximo à casa deles, com uma varanda ensolarada perfeita para um novo jardim. Desta vez, apenas com plantas ornamentais e ervas culinárias. O julgamento de Gustavo resultou em condenação por todas as acusações. 25 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime para crimes considerados hediondos. Encontrei um novo propósito dando aulas de jardinagem para idosos no centro comunitário local. Ali, compartilhava meu conhecimento sobre plantas. O lado benéfico delas, claro. E ajudava outras pessoas da minha idade a encontrar alegria nas pequenas coisas, como o desabrochar de uma flor ou o aroma de um manjericão recém-colhido. Em uma tarde particularmente agradável de outono, enquanto tomava chá na varanda com Teresa, que viera de São Paulo me visitar, ela perguntou algo que muitos provavelmente se questionavam, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Helena, você se arrepende de ter feito o que fez com ele? Contemplei a pergunta enquanto observava um beija-flor visitando os hibiscos que plantei. A vida seguindo seu curso, apesar de tudo. Sabe, Teresa, aos 68 anos descobri uma verdade que muitos nunca percebem. Todos somos capazes de escuridão quando empurrados ao limite. A diferença está em como escolhemos viver após encarar essa escuridão. Ela assentiu, compreendendo mais do que minhas palavras diziam. Não me orgulho do que fiz. Continuei. Mas também não posso dizer que me arrependo. Foi o que precisei fazer para sobreviver. Não apenas fisicamente, mas para preservar algo essencial dentro de mim que Gustavo tentou destruir. Minha dignidade, minha autonomia. E agora? Perguntou ela. Consegue ser feliz depois de tudo isso? Olhei para o céu infinito de Ribeirão Preto, tão diferente do horizonte limitado pelos prédios de São Paulo. Um sorriso genuíno formou-se em meus lábios. Feliz? Talvez seja uma palavra muito forte. Mas em paz? Sim, finalmente estou em paz. E era verdade. A vingança não trouxe Carlos de volta, nem apagou os anos de sofrimento. Mas trouxe justiça, imperfeita e tardia, mas justiça, ainda assim. E com ela, a chance de reescrever o final da minha história. Não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Sabe o que Carlos sempre dizia? Comentei, servindo mais chá para nós duas. O quê? Que envelhecer não é para os fracos. Acho que ele estava certo, mas não da forma como imaginava. A velhice me deu algo que nunca tive na juventude. A coragem de lutar por mim mesma, custe o que custar. Ergui minha xícara em um brinde silencioso ao céu, onde imaginava que Carlos me observava com aprovação. Ao homem que amei, ao filho que perdi, e à mulher que me tornei através dessa jornada sombria mas necessária. Então, meus queridos,
Assim termina a minha história. De professora de química a vingadora, de mãe amorosa a sobrevivente determinada. Muitos podem me julgar pelo que fiz, mas até que você caminhe com os mesmos sapatos gastos de uma idosa abusada pelo próprio filho, não saberá o que é sentir o chão sumindo sob seus pés, quando aquele que você gerou diz: "Era para ter morrido, sua velha", enquanto aperta sua perna quebrada. A vida me ensinou que justiça e vingança são conceitos que às vezes se confundem, especialmente quando o sistema falha em proteger os mais vulneráveis. Quando meu Carlos morreu naquele acidente há 20 anos, algo dentro de mim já suspeitava da verdade, mas escolhi ignorar. Foi meu primeiro erro. Quando Gustavo voltou para casa após seu divórcio, escolhi acreditar que ele precisava de minha ajuda, não que estava me transformando em sua próxima vítima. Foi meu segundo erro, mas o erro que não cometi foi aceitar silenciosamente o destino que ele planejara para mim. Quando descobri que meu próprio filho queria me internar à força para vender minha casa, quando percebi que as quedas acidentais eram cuidadosamente orquestradas, quando juntei todas as peças do quebra-cabeça macabro que era nossa relação, decidi que não seria apenas mais uma estatística de violência contra idosos. Meu jardim, que sempre foi meu refúgio, tornou-se minha arma. Os conhecimentos de química que dediquei a vida inteira ensinando a jovens tornaram-se minha defesa. E o diário onde registrava cada abuso, cada plano, cada substância utilizada, tornou-se minha salvação e, eventualmente, a condenação de Gustavo. O que mais me entristece ao relembrar essa jornada não é o que fiz, mas o que fui forçada a me tornar. Nenhuma mãe deveria precisar se proteger do próprio filho. Nenhuma idosa deveria temer por sua vida dentro da própria casa. Nenhuma mulher deveria precisar recorrer a medidas extremas simplesmente para garantir sua dignidade e sobrevivência. Quando penso em todas as outras Helenas por aí, idosas silenciosamente suportando abusos de filhos, netos, cuidadores, sinto um aperto no coração. Quantas não têm o conhecimento de plantas que eu tinha? Quantas não contam com uma Jurema, uma Teresa, uma delegada Roberta em suas vidas? Quantas sucumbem silenciosamente, suas histórias jamais contadas? Hoje, aos 70 anos, vivendo em Ribeirão Preto, perto da minha Beatriz, dando aulas de jardinagem para outros idosos, tento transformar minha experiência em algo positivo. Compartilho sutilmente sinais de alerta de abuso. Incentivo meus alunos a manterem sua independência. Ensino sobre as propriedades medicinais das plantas. Apenas as medicinais, claro. Gustavo cumpre sua pena em uma penitenciária estadual. 25 anos por abuso contra idoso, fraude, falsificação e pelo assassinato de Carlos. Às vezes me pergunto se ele pensa em mim, se compreende o que me levou a fazer o que fiz. Provavelmente não. Pessoas como ele raramente desenvolvem essa capacidade de autorreflexão. O perdão que ofereci a ele naquela última visita na prisão não foi tanto por ele, mas por mim. Precisava me libertar do ódio que me consumia, que ameaçava transformar-me permanentemente na mulher calculista que envenenava o próprio filho. Aquela não era eu. Era apenas quem precisei ser temporariamente para sobreviver. A paz que encontrei agora não apaga as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. Minha perna nunca se recuperou completamente daquela queda, e meu coração jamais se curará totalmente da traição do meu primogênito. Mas há uma serenidade em saber que sobrevivi, que não permiti ser destruída, que encontrei força onde só havia fragilidade. Se você está assistindo isso e se identifica com qualquer parte da minha história, seja como vítima ou como testemunha de abuso contra idosos, peço que não se cale. Existem recursos, existem pessoas que se importam, existem delegacias especializadas. Não espere até ser forçado a extremos como eu fui. Busque ajuda, enquanto ainda é possível seguir um caminho menos sombrio que o meu. E se você conhece algum idoso que apresenta sinais de abuso, hematomas inexplicados, mudanças repentinas de comportamento, medo de familiares, não hesite em intervir. Uma ligação para as autoridades pode salvar uma vida. Uma conversa delicada pode abrir portas para a libertação. Às vezes, tudo que uma pessoa como eu precisava era alguém que acreditasse,
que não descartasse minhas queixas como confusão de idosa ou exagero de velha. Agradeço profundamente a você que dedicou seu tempo a ouvir minha história até o final. Não foi fácil reviver esses momentos, expor minhas ações, confessar tanto a vitimização quanto a vingança. Mas se isso ajudar pelo menos uma pessoa a evitar um destino semelhante, terá valido cada lágrima derramada ao gravar este relato. Agora, se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva aqui no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias como a minha. Relatos reais de pessoas que enfrentaram situações extremas e encontraram forças para seguir adiante. Algumas são sobre superação, outras sobre vingança, outras sobre perdão, mas todas são autênticas, cruas, humanas. Deixe seu comentário contando o que achou da minha história. Você entende por que fiz o que fiz? Teria agido diferente no meu lugar? Conhece alguém que passou por situação semelhante? Seus comentários não são apenas números para nós. São conexões reais. São validações de experiências muitas vezes silenciadas pela sociedade. Ler cada um deles me ajuda a sentir que não estou sozinha, que minha dor e minha luta tiveram propósito. E se puder, deixe seu like no vídeo. Parece um gesto simples, mas ajuda imensamente nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias, que precisam saber que não estão sozinhas em suas lutas. Deu muito trabalho gravar este vídeo. Reviver cada momento doloroso, cada decisão difícil, cada virada nessa história sombria, não foi fácil. Mas acredito que histórias como a minha precisam ser contadas, por mais difíceis que sejam. Por isso, se você valoriza esse tipo de conteúdo, considere também nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos do canal e a trazer mais vídeos diariamente. Sua contribuição, por menor que seja, é fundamental para que possamos continuar dando voz a pessoas como eu, que por tanto tempo foram silenciadas. Amanhã, teremos outra história impactante aqui no Vovó Lembrou. Outro relato real, outra vida marcada por desafios que muitos não conseguiriam imaginar. Então, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me chamo Helena Silva, tenho 70 anos. E esta foi a história de como descobri que, mesmo na velhice, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você, é possível encontrar força para lutar, para sobreviver e, finalmente, para seguir em frente. Obrigada por me ouvir. Obrigada por não me julgar. E, principalmente, obrigada por fazer parte dessa comunidade que valoriza as histórias de pessoas que a sociedade frequentemente prefere ignorar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a idade pode enfraquecer nossos ossos, mas não precisa enfraquecer nossa determinação. Idosos não são descartáveis. Somos repositórios de experiências, de sabedoria e, como minha história provou, de uma força surpreendente quando desafiados.